Demais. A pessoa desarranjada e totalmente, completamente arranjada, porque se tiver constipação, a gente também fica, né? Naquele Se ficar nervoso, aquela entupida, fica, irritabilidade, fica enfesada, né, Cris? Cheia de fezes. enfesar, cheia de fezes, né? Aí vem aqueles termos que a gente já ouviu antigamente, né? Aquele ódio das entranhas, que é justamente, né, essas toxinas ali perturbando, né, e burilando o nosso intestino, as pessoas meio sem saber o que fazer. São emoções que acabam, né, e acabam que reverberando em emoções, acabam que aí trazendo à tona irritabilidade, nervoso, né, a própria ansiedade. Hoje a gente já sabe que o intestino, né, relacionado também com essas questões mentais. A gente tem muito aí algumas doenças neurológicas que têm aí um cunho realmente, né, onde as pessoas que têm essas doenças, elas têm probabilidade de ter um intestino mais desarranjado, né, ou mais em desequilíbrios, inflamados, é por assim dizer, ou diarreia, ou constipação, né, com doenças inflamatórias intestinais. Então, ainda tem muito caminho aí para, né, se estudar, né, para se ainda buscar um tratamento mais específico. O pessoal está chegando aí, né? Mas é o que a gente tem, né? O que a gente tem hoje, a gente consegue, né, Adolfo? Eu vejo que a gente consegue muito lá na clínica trabalhar nesse sentido da modulação intestinal, e aí eu não canso de falar, modular intestino não é água e nem comer fibras ou somente isso, né? Vai muito além. Quando você pega hoje estudos, né, e que a gente já começa a perceber, que já sabe que nosso intestino, a gente tem ali uma produção, né? A gente tem mais de 500 milhões de neurônios, né, no intestino, e que tem uma produção muito grande de neurotransmissores que vão trabalhar essa questão mental. Então a gente já consegue meio caminho andado. O que, é que a gente pode fazer, né? Inclusive, tanto dentro da medicina como dentro da nutrição. Pode falar aí. Senão eu vou, que eu gosto do assunto, né? É que E esse aí eu tema vou. que a gente gosta de falar há muito tempo, né? Uhum, Você vê, Cris, quando você fala, por exemplo, que você pode ter tanto o intestino solto quanto o intestino preso, vamos chamar assim, de forma popular. uhum, Os males inflamatórios intestinais podem levar aos dois resultados. Depende da natureza, né? E depende também muito do que você acabou de falar, da produção de neurotransmissores do intestino, né? Se seu intestino for, entre aspas, mais deprimido, né? Ele vai ser um intestino com funcionamento menos eficiente no sentido motor. Isso vai fazer com que as fezes andem mais devagar, ressequem mais, e aí, obviamente, que é mais difícil expelir, né? uhum. Isso é por conta de neurotransmissão, sim. Então, uma coisa importante que o pessoal precisa saber, que é neurotransmissores são sinalizadores que são usados principalmente pelos neurônios, mas não exclusivamente por eles, e que fazem sinalizações. Então, assim, qual Sim. é a função do neurotransmissor tal? Ele vai fazer uma comunicação entre células em regiões específicas, levando a vários tipos de resultados. Então, eu posso falar da mesma substância com função neurotransmissora ou não. Né? Eu Uhum. posso falar de uma dopamina, por exemplo, no sentido cardiotônico, posso falar de dopamina no sentido de melhorar o entusiasmo. Então, essas substâncias, pessoal, não são exclusivas do cérebro, não mesmo, tanto que no intestino se Não. produz mais, inclusive, serotonina muito mais no intestino do que no cérebro, e não estão restritas ao cérebro. Né? É bom o pessoal saber isso, Felipe, Até porque a porque gente quando tem você uma fala, divisão, né, Adu, se a gente for dividir aí, quando a gente fala de neurotransmissores, aí tem a divisão de sistema nervoso entérico, e aí a gente coloca o intestino, sistema nervoso central, que a gente vai colocar justamente o cérebro, e onde eles vão dar respostas aí, né, e fazer essa conexão que o pessoal está chamando muito, eixo intestino-cérebro, né? olha, fantástico isso, porque você acabou de tocar num ponto, que é um ponto que vale lembrar. O intestino tem seu próprio sistema nervoso, praticamente independente, praticamente, ou isolável, digamos assim, apesar de estar em comunicação direta com o cérebro e ter essa comunicação ser muito importante para ambos. Comunicação principalmente via nervo vago, né? Também via corrente sanguínea, também via outras vias, mas especialmente via nervo vago. Então, é legal
olhar para isso e falar assim, porque quando alguém fala, o intestino é o segundo cérebro, muita gente pensa nisso, Cris, como uma coisa meio esotérica, sei lá, meio assim, etérea. E não é. É Não, fato, é eu até cultural. entendo quando o pessoal fala, viu, que quando pensa que é uma coisa mais esotérica, porque a gente também teve aí alguns estudos logo no início, onde o pessoal trazia muito essas questões de chakras, né? E dizia, e falava muito desses chakras, né? Nessa parte aqui do intestino mesmo, onde as energias, né? E aí tem a ver, se a gente for buscar a literatura, ou de uma forma muito poética, né? A gente tem aí. Tem uma vez eu assisti um filme antigo, e aí eu via, né, as bruxas falando muito dessa questão, né, do intestino, mas elas não falavam intestino, ela falava entranhas e do nervoso e da questão de não defecar. E não sei. Então, assim, tem essa coisa, tem um elo, tem a ver, né? Tem sempre um sentido, né? Sempre tem, ó, Cris, você vê quando os nossos antepassados, né, estabeleciam essas relações, sem ter o conhecimento da fisiologia e da bioquímica, eles estabeleciam da forma que eles conseguiam observar. O bom é que foram observações por milhares de anos, Sim, sim. que trouxeram conclusões que podem estar até incorretas na descrição, no sentido de ser uma descrição mais poética, ilustrativa, ou que tenta trazer um significado, uma observação, mas de tanta observação e catalogação, as relações acabam sendo estabelecidas e elas são válidas. Com certeza. Então, se vai falar, por exemplo, em chakra, se vai falar, por exemplo, em outra coisa que corre em paralelo, que não é a mesma coisa, são os meridianos da acupuntura, não importa muito, pessoal, se aquilo tem aquela ilustração que aparece no livro. A questão não é essa. É muito mais o significado funcional do conceito e do que se faz com o conceito, que de fato gera resultado, e isso é inquestionável, né? Há um efeito, do que propriamente a gente verificar se aquilo tem aquele formatinho, se tem aquele desenho, ou Sim. se aquilo tem uma estrutura física comparável com as outras coisas que a gente já conhece, da forma que a gente conhece. Porque tem muita coisa que pode estar ali de forma que a gente não conhece e não sabe enxergar. Você vê um exemplo simples disso, Cris? A quantidade de comprimentos de onda que a gente enxerga com o nosso olho, para todo o espectro eletromagnético, é um nada. É pouquinho. Ah, poxa, então a gente não vê. Tem muita coisa que está na nossa frente que a gente não vê. Literalmente. Literalmente. É imaterial? É, mas não quer dizer que não esteja. E aí o que acontece? Gente, Dolfo está falando de quê? Está falando de fantasmas? Está falando de espírito? Não, eu estou falando de nada e estou falando de tudo. De Porque eu não tenho tudo. nome para dar essas coisas. Prefiro não dar nome. Mas tenho que dizer que a gente não tem como descrever o que a gente não percebe. E o fato da gente não perceber não faz com que a coisa não exista. Então, você vê, antes do advento da microscopia, pensava-se que as doenças eram causadas por quê? Por miasmas, por floemas, por ares malignos, os ventos que traziam o adoecimento. Que, de uma certa maneira, não está errado, assim, a percepção de que aquilo vinha através de alguma coisa, mas a descrição estava. Por quê? Porque não tinha-se ainda a capacidade de perceber o que estava ali. Uhum. Apesar de não se perceber, as coisas continuavam ali. As bactérias e os fungos não apareceram quando a gente desenvolveu o microscópio, né? Eles já estavam milhões de anos atrás ali, né? Sim. Então é isso, né? É importante. Desculpe se eu viajei muito, mas eu não estou Não, sob você efeito de só faltou drogas, falar Cris. que vê espírito. Espírito. Não, não, senão eu vou ficar com medo e sair correndo. Ô, Cris, Oh, você oi, acredita em ET? eu acredito. Não devia. Até aqui, pois, até aqui na Terra. Tem. Não devia. Sabe por Por quê? quê? Eles são muito mentirosos. Oh, meu Deus, aí começou. Eu já também que ele tá viajando hoje. Ó, deixa eu falar também, uma outra coisa que a gente vê muito, né, dessas abordagens, esse eixo intestino-cérebro, é que, assim, as pessoas hoje estão pensando assim, a produção da serotonina, a maior parte é no intestino, ok. A gente tem aí uma média de, sei lá, 95%.
Aí as pessoas, então a ansiedade e a depressão é porque o intestino está inflamado, o intestino está ruim, o intestino não presta, está com as tripas raladas. Ok, também. Mas o contrário também é verdade, né? Porque se eu sou uma pessoa deprimida, né, ou ansiosa, eu tendo a ter um intestino também ruim. Não necessariamente essa ordem de o intestino tá ruim, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar deprimido. Ou, né, ou estou ansiosa ou deprimida, meu intestino vai lá se acabar. Obviamente que a gente tem aí diversos fatores, como medicamentos, né, o próprio estilo de vida. O que a gente sabe hoje, né, e que realmente, e que ainda, o que eu vejo muito dentro dessa parte, né, neurológica, não, obviamente que não é todo mundo, mas eu vejo os profissionais não acreditarem muito ainda na nutrição. Entendendo que doenças neurológicas, né, seja ela Parkinson, o TEA, né, Alzheimer, demências, eles tendem a ter doenças intestinais, né, inflamatórias intestinais, acabam que não indo para um outro viés, né, de abordagem medicamentosa, por exemplo, mas nunca, eu sempre acho que eles sempre colocam a nutrição em segundo ou terceiro plano, entendendo que a gente pode ajudar muito quando a gente já entende, dessa primeira parte que a gente falou logo no início, de neurotransmissores, né, fazendo parte do intestino, dentro desse sistema nervoso entérico, a gente pode, né, sim, ajudar muito. A alimentação vai ajudar, vai contribuir muito. Né? O que você acha nesse sentido aí, dentro dessas abordagens neurológicas? Vai contribuir, não. É fundamental. Uhum. Porque, veja, hoje um profissional de saúde que não entenda a importância da nutrição, ou ele vive embaixo de uma pedra há 100 anos, ou não sei que outra explicação posso dar sem usar um palavrão, né? Não Então, assim, dê não. vou me esforçar. Né? Então, assim, nós temos um organismo, nós vivemos organismos, né, multicelulares que dependem de um monte de relações celulares, moleculares, para poder viver. Todas são mediadas por elementos que são construídos ou que são os próprios nutrientes. Isso é fato. Não é invenção minha nem sua. Isso é sabido. Né? Uhum. Então, isso apenas significa que a nutrição determina o funcionamento. Por essa analogia simples e direta, já justifica a gente perceber que a nutrição é importante para tudo. E eu não estou aqui puxando teu saco, não. Você sabe disso. Você já me conheceu assim. Se isso é um defeito, você já me conheceu com defeito. Né? Porque eu trabalho dando essa importância à nutrição desde quando eu comecei lá no início com minha mãe. E não é porque ela era nutricionista, ou porque ela é nutricionista. É porque eu percebi a importância disso. Eu me lembro muito bem quando eu ia ver o Dr. Aaron Povo lá no Rio de Janeiro, foi um dos nossos principais patronos, né, na automolecular. Ele sempre trabalhava associado com a nutrição. Isso é infalível, no sentido de que no sentido de que isso não falha para trazer a melhoria, para trazer o benefício. E isso não pode ser feito de outra forma. Então, assim, se a base da nutrição estiver lançada e bem, nada vai funcionar bem. E tem um ponto que você falou, Cris, que eu acho importante comentar, que é o seguinte, por causa de um fato atual. Não acreditam. Pessoal, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. E se algum colega ouvir e achar ruim, não estou nem um pouco me importando. Nós não falamos de crença. Nossas lives não são sobre religião. Tá? Nós falamos sobre ciência e sobre nossas constatações sobre o nosso trabalho, que dentro de um nível baixo de evidência ainda são ciência, porque nós somos dois profissionais dedicados muito fortemente ao que fazemos. Então, assim, quando alguém vem, Cris, conversar nesse nível assim, de mas eu não acredito nisso, eu ainda delicadamente falo, olha, não estou conversando sobre crença. Então, vamos conversar aqui sobre fatos ou não. Sobre crença não. E se insiste a mudar de assunto, porque não dá. Não, é verdade. Por exemplo, uma coisa que acabou agora, com fé em Deus, tem que acabar, porque agora não tem mais jeito, que essa estupidez de usar máscara para prevenir Covid, que a gente falou desde o início que não funcionava, porque já existiam publicações de fora do Brasil que mostravam que não funcionava. Tem menos de 15 dias saiu uma meta-análise da Cochrane, do Cochrane, que é um instituto gigantesco, que não tem o que se questionar, com uma metodologia super refinada, mostrando não é que elas não funcionam, é que elas nunca funcionaram, que elas devem ser
restritas para um ambiente hospitalar, para um ambiente de cuidado com os doentes sintomáticos. E aí, depois disso, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma nota também para a Anvisa, dizendo: Anvisa, pelo amor de Deus, isso nunca funcionou, continua não funcionando. Aí a Anvisa me emitiu a nota dizendo: então tá bom, mas não vamos usar nos aeroportos. Gente, pelo amor de Deus. É disso que eu falo, Cris. Uhum. Isso é a ciência da crença. Isso é crença. Se a gente já tem as evidências mostrando que não funciona, não funciona, sabe? E a gente tem que sempre lembrar disso. Então, trazendo para o nosso assunto original, quando a gente fala nas evidências que mostram que a nutrição é fundamental para o cuidado com a saúde, a gente tem toneladas. A gente não tem pouca coisa. Tem toneladas. Então, assim, eu, por exemplo, o meu trabalho especificamente sempre girou em torno disso. Mesmo quando eu estava no programa Saúde da Família, passei quase 7 anos lá no início da carreira, eu já aplicava muitas coisas e aquela minha metodologia que você conhece que eu uso com emagrecimento, que eu usava quando eu não tinha nutricionista parceiro comigo, eu comecei a desenvolver lá. Então, qual era o foco do tratamento? Era a nutrição. Né? O que eu usava, por exemplo, para reverter aqueles quadros de síndrome metabólica, que já estavam classificados como diabetes, mas eu sabia que não era. Eu usava o quê? Uma abordagem nutricional para reverter muitos quadros de hipertensão, que é possível, tem muitos casos que são, é factível a gente reverter usando o quê? Abordagem nutricional. Isso quer dizer que eu não usasse medicamentos? Não, você sabe que eu uso medicamentos. Quando necessário, eu uso, eu adoro remédio, pessoal. Remédio bem utilizado é muito bom. O que não presta, às vezes, é o prescritor. Remédio sempre é bom. Agora, a base do trabalho era uma base nutricional. Né? Então não tem como fugir disso. Desculpa, eu falei demais. Não, é sobre isso tudo aí mesmo, né? Dessa questão, quando a gente fala aí, a gente vai falar já falando de nutrição, né? Que é justamente o foco, acho que maior, quando a gente fala de comportamento, né? Quando a gente está falando de comportamento, obviamente a gente está falando, relacionado ao intestino, a gente está falando das questões de ansiedade hoje, né? Da depressão, dos transtornos de ansiedade. E que as pessoas muitas vezes ficam naquela, né? Então, aí a gente, falando de medicamento, o medicamento, obviamente, que vai ser importante. Eu não estou dizendo assim, pare de tomar o medicamento e vá comer meu alimento. Não, não é sobre isso, ou somente isso. É também isso, né? Mas é entender desse elo, né? Principalmente alimentar. Intestino, gente, se a gente for pensar, né, Adolfo? Intestino, a absorção dos nutrientes, né? Tá fazendo uma zoada aí, o quê? Tá fazendo zoada? Agora melhorou. Tava uma voz aí de... Eu botei o fone agora. Tá funcionando? Funcionou. É que eu tava ouvindo... Então. Deve sei lá, uma ser mulher... porque tem uns barulhos aqui, ó. O meu afilhado tá ali ouvindo um podcast. Uhum. Eu sei, mas já passou, tio. Fique tranquilo. Já passou. É que ele tava aqui agora no videogame espancando a senhora idosa no jogo. Tá. Entendeu? Tô brincando, então, assim, não é isso não. É um jogo de artes marciais. Mas vai. E hoje, quando essa abordagem, principalmente, que a nutrição traz, né? Onde tratar a ansiedade, tratar a depressão através da alimentação, sim, é verdade, é possível, né? Obviamente que vão ter pessoas que vão ter que iniciar com medicamento, em paralelo, uma alimentação adequada, e outras pessoas que muitas vezes é só fazer retirada de alguns alimentos que a gente entende que estão inflamando cada vez mais. Exemplo, né? A gente teve uma paciente semana passada, né? Da gente perceber de alguns transtornos de ansiedade, né? Crises, de fato, de ansiedade. E quando a gente conversa, que olha, que a gente vai olhar assim, não, continue com esse medicamento que você tá, beleza, ok, o psiquiatra acertou, né? Dentro da dosagem do medicamento. Acertou não, acertou muito. Eu achei que era prescrição muito bonita, muito bom. E depois a gente vai, justamente com ele, obviamente, se assim ele desejar, fazer a retirada, né, do medicamento aos pouquinhos. Mas aqui agora é só alimentação. É mudar a sua alimentação. Né? Porque você vê que os exames não estavam tão absurdos, né? Pelo menos a parte metabólica não estava tão absurda assim.
E era uma questão de ajustes que a própria alimentação ia ajustar até aqueles minerais, aquelas vitaminas que estavam meio em déficit, né? Alguma outra coisinha, dos leucogramas, de uma inflamação, porque estava tudo ali, provavelmente, ou praticamente, muita coisa no intestino. Né? Com E aí, certeza. é isso que a gente vem, né, falando, que não é, que as pessoas ficam assim, como? Que eu já vi, né? Como ansiedade tratar com a nutrição? Como te buscam, como vão no seu consultório tratar a ansiedade? Por que não vai no psicólogo, né? E a gente sabe que É, o psicólogo também vai ser importante dentro desse processo, mas a gente sabe que existem fatores químicos, bactérias que estão ali dentro de um processo onde a gente está com alimentação ruim, um estilo de vida péssimo, bactérias que vão fazer ali químicas terríveis de toxinas, né, principalmente, né, onde vai existir até uma permeabilidade intestinal. Né? A gente fala de desbiose, mas a gente fala de permeabilidade intestinal, que vai trazer esses transtornos de ansiedade e vai trazer outras doenças que estão ligadas também ao metabolismo. com certeza. Cris, é isso. Você vê, ó, quando a gente fala em intestino, estamos falando na maior interface imunológica que nosso corpo tem com o mundo externo. Porque a área de contato do intestino delgado, especificamente, né, com os alimentos, por exemplo, ela é muito grande. Então a quantidade de células que entram em contato com outras coisas ali é muito grande. Né? E isso não podemos ignorar de jeito nenhum. Essa a área toda em contato, isso vai gerar resposta imunológica, resposta inflamatória. Porque, pessoal, sistema imunológico, sistema inflamatório, hoje a gente está falando virtualmente das mesmas coisas. Tá? E isso é o que faz o nosso corpo regular no sentido geral. Uhum. As regulações mais fundamentais, a linguagem de máquina do corpo, vamos dizer assim, né? A linguagem mais baixa, mais fundamental, ela passa muito por aí. Então, não tem como toda essa área de contato, tendo contato, então, com tantos nutrientes e micro-organismos que são bactérias, vírus, protozoários e fungos, tendo relações o tempo inteiro. Mesmo quando você não está comendo, estão havendo essas relações ali. Não tem como isso não interferir na sua vida. Lembrando, né, Cris, que se 1 grama de fezes tem 4 trilhões de seres vivos, imagina quantos tem dentro do intestino. Uhum. Então, pessoal, é bom vocês saberem disso. Essa dinâmica, ela é constante. Uhum. Por isso, eu gosto de lembrar a turma de uma coisa, Cris, que o pessoal às vezes chega para mim e fala, Adolfo, eu acho que eu tenho desbiose. Eu falo, todo mundo tem desbiose todo Todo mundo. dia. Tem desbiose e eubiose. Eubiose é quando está tudo equilibrado. Desbiose e eubiose. Desbiose e eubiose. Quando você come, você entra em desbiose. Isso não é uma doença por si. Agora, quando você tem uma alimentação ruim, uma doença intestinal de algum tipo, que leva você a passar mais tempo em desbiose do que deveria, começa a ter prejuízos por isso. Nós vamos cuidar, né? Vamos cuidar, hein, Cris? Eu vou passar essa bola para você. Vamos cuidar de desbiose, que é muito mais do que simplesmente ir ali na loja comprar um probiótico, né, Cris Pita? Fala aí pro Sim, pessoal. sim, com certeza. Os probióticos, a gente gosta até dos probióticos, né? A gente adora os probióticos. Obviamente, probióticos que normalmente eu particularmente acho que acredito que você também é o que a gente prescreve, não esses já prontos, com não sei quantas cepas, tal, tal, que também pode ser interessante, mas assim, quando eu entendo que você me diz, por exemplo, que eu não consigo dormir, né? Eu dou uma insônia, ou estou aqui com um excesso de gases, eu estou aqui, às vezes eu como, fico naquele questão de empachamento e tudo. Obviamente a gente está percebendo ali uma desbiose. A gente vai trabalhar com probiótico? Sim, vai trabalhar com probiótico. Agora, que Também. probióticos são esses? Também, né? Que probióticos serão esses? Né? Porque eu preciso entender. Ela está com insônia, então bora botar esse aqui. Né? Ó, ela está aqui, ela se queixa de gás, então a gente pode juntar esse daqui. Ou a gente pode. Então, assim, é fazer uma prescrição de forma muito personalizada, né? Mas eu costumo dizer assim, mais assertiva possível, das suas queixas, dos seus exames. Eu estou com desbiose, é só probiótico? Não. É alimentação também? Também. Eu tenho alguns fitoterápicos que podem ajudar? Sim. Diversos fitoterápicos que podem ajudar. Eu tenho algumas, e o pessoal que gosta, né, de alguns chazinhos, obviamente que a gente fala com cautela, não são todos os chás. A gente pode também Tem as colocar a mão tinturas aí, também. né, as tinturas, que acho que são muito mais interessantes do que os chás, né? Se a gente pega aí um alecrim, se a gente pega uma
A própria canela, se a gente pega o próprio gengibre, a gente consegue fazer, eu acho que é melhor, embora a gente já saiba que tem estudos que gengibre ajuda nessa questão de desbiose, a questão de inflamação, mas assim, não é aquele gengibre que a gente pega ali, a raizinha, rala, faz um chá, ou bota numa água e deixa na geladeira 24 horas, fica tomando. Ok, não vai, se não ajudar, também mal não vai fazer, mas assim, dentro da, prova, da possibilidade da gente melhorar mais, por que não colocar isso em cápsula, né? A gente sabendo, até porque a gente vai saber de que forma foi realizado e que parte da planta foi, que é possível melhorar. Por exemplo, se a gente for pegar um gengibre, a gente sabe que é o rizoma, né? Não é aquela parte do gengibre totalmente. Então, olha quantas coisas a gente pode trabalhar. E, obviamente, a alimentação que a gente vai trabalhar. Eu tô com a desbiose daquele grau, assim, que a gente vê, que percebe que a pessoa tá, de fato, morrendo. A gente pode usar um antibiótico. A gente, que eu digo ele, viu, gente? Porque eu não. Porque depois a pessoa, a nutricionista disse que tá passando antibiótico. Porque eu já conheço. Então, assim, antibiótico, vão existir casos da necessidade de antibióticos. Né, Adolfo? Então, assim, Exatamente. então, Você olha falou de um quanta negócio coisa pode lindo ser feita. agora. É isso. E olha quanta coisa pode ser feita, né? Realizada. E não simplesmente que a gente ouve, ou vê, ou lê aí no Instagram, na internet, que uma desbiose vai ser tratada com um chazinho, né, de gengibre ou de hortelã. Hortelã é excelente. Agora, de que forma a hortelã é excelente? Também dentro de uma tintura. Ou dentro de cápsulas, né? Que a gente manda Eu fazer. prefiro. Eu Né? prefiro. Eu prefiro. Olha, Cris, mas Hortelã-pimenta, né? Que inclusive é excelente para essa questão de desbiose. tem óleo essencial, tudo. Você falou dessa questão do uso das tinturas, ou cápsulas, ou chás, né? Eu gosto de prescrever as coisas sabendo que eu estou prescrevendo. Então, eu não tenho nada contra os chás, não, pessoal. Para quem saiba de fato identificar as plantas, para quem saiba de fato usar e compor, né, fazer esses chás, eu acho sensacional. Só que eu não sei. E se eu não sei ensinar. E se eu não sei ensinar, eu não posso passar para o meu paciente. Então, assim, eu gosto de tomar esse cuidado, porque eu gosto de explicar, Cris, porque você sabe como às vezes o pessoal fica, né? Então você é contra o chá. Não, não sou contra Não, nada não, pessoal. Eu sou contra bem poucas coisas, sabe? Mas assim, a gente tem que ele ter não é esse contra discernimento mim, para poder que trazer. dirá. Você Que mora no enche o meu saco coração, dele. deixa besteira, enche nada. Então, a gente tem que ser cuidadoso assim, pessoal, pelo bem de nossos pacientes, né? Pelo bem de vocês que a gente está cuidando. E quando o Cris fala do antibiótico, foi bom você tocar nesse assunto, Cris. Existem situações de desordem intestinal tão absurdamente grande, onde pode existir a necessidade, tá? Ou pelo menos às vezes é uma opção, da gente usar um antibiótico de amplo espectro durante um tempo, para, digamos, dar uma, entre aspas, pessoal, me desculpe a licença poética, dar uma limpada, né, naquela microbiota ali, e depois a gente vai ajudar com os alimentos pré-bióticos corretos. E com Correto. probióticos também É, adequados, corretos, que a gente né, que não vai é falar qualquer sobre isso um, também. Uhum. a gente vai ali favorecer que aquele intestino tenha uma recomposição de microbiota mais positiva. Observem que eu não falei que a gente vai repovoar o intestino, que a gente não vai Não. fazer isso. A quantidade de micro-organismos lá é muitas vezes maior do que o que a gente pode colocar para dentro, então é até ridículo pensar dessa forma, tá? Mas a gente vai favorecer esse repovoamento positivo, tá? Que vai acontecer dentro do próprio intestino das bactérias e fungos e protozoários que ainda estão lá, Uhum. que ainda estejam lá, né? Lembrando que probiótico, pessoal, é só o micro-organismo que você toma. Então, o micro-organismo que tem nesse seu intestino, que você considere como bom ou positivo, ele é apenas isso, não é probiótico, porque ele já é de lá. Probiótico é um produto, tá? Que você tem que tomar. Isso aí é ensinamento do grande Bruno Zilber, nosso professor e grande mestre ali. Então é importante lembrar disso. Mas vai, Cris, Não, toma de volta aí, vai. ok. E pré-bióticos, que as pessoas ficam muito naquela, né? De ver uma relação de pré-bióticos, olha. O intestino está ruim, está com desbiose, está com uma inflamação intestinal, uma doença inflamatória. Vamos pensar em probióticos e pré-bióticos.
Aí quando vai falar em pré-bióticos, existem alimentos, gente, que pelo amor de Deus, que são pré-bióticos, mas que vão piorar a situação. À vista que, se você olhar aí, agora, se quem quiser pesquisar, abrir no Pai Google, pré-bióticos, vocês vão achar grão de bico. É um pré-biótico. Porque ele fermenta. É um pré-biótico. Mas ele é ruim para o intestino. Vocês vão achar, né, um outro tipo de alimento, como a alcachofra. Como, por exemplo, algumas folhas, né, verdes, que também vão fermentar. E aí eles chamam Vai de achar aveia, pré-bióticos. vai achar aveia. Aveia é Vai prebiótico. achar aveia como pré-biótico. E tem uma parte dela que é muito boa. Sim. Uma parte dela que é muito boa, que a gente, as beta-glucanas, né? Mas que a gente pode separar e usar como produto separado. Separado, que seria como a gente colocar também em cápsulas, a gente colocar junto com os probióticos, né? Que existe essa possibilidade, e não comer aveia, porque aí a galera fala, não, é pré-biótico, eu vou comer. Gente, isso vai piorar a situação, porque você está dando, quando você faz essa fermentação, inclusive no intestino, você está dando alimento para aquelas bactérias que a gente não gostaria que elas estivessem ali em grandes números, né? Que elas podem até ficar lá, problema delas, né? Aquele tipo assim, aquele vizinho que a gente diz, né? Ah, tá aí, não ligo, tá, eu tô na minha casa, ele tá na dele, ok. Mas, se eu alimento essas bactérias ruins, né, entre aspas, é pior, eu vou ter mais desbiose, eu vou ter mais gases, eu vou ter mais estufamento, eu vou ter... Então, a questão de alimentos... como esses alimentos pré-bióticos, existe uma relação. E aí é por isso, obviamente, que você tem que ir para onde? Para a nutricionista, porque ela vai saber fazer a relação quais são os alimentos. Ok, pré-bióticos, ok. Mas quais? Quais para você agora, nesse momento? Quais para você, Cris? Bem colocado. Né? Mas só porque você falou de vizinho, pessoal, quem ainda não foi, tá no cinema um filme chamado... Olha só, o nome em português ficou ridículo. Sim. E esse nome afasta as pessoas de assistir, porque o nome ficou o pior vizinho do mundo. Às vezes o pessoal bota uns nomes terríveis nos filmes. Mas o nome original não é esse. O nome original é Um Homem Chamado Otto. Tá? E é um filme simplesmente fantástico. Sabe, é uma comédia com alguma dose de drama, muito bacana. Então, quem tiver a fim de assistir um filme que você vai se emocionar, mas que você também vai rir. Quem quiser, né, tá no cinema, tá lá o nome como o pior vizinho do mundo, nome ridículo, horroroso, mas o nome que tá lá é esse. Né? Então, fica aqui minha dica. Só porque você falou em vizinho, eu me lembrei. Valeu, legal, gostei. Eu tinha lido também sobre ele, mas eu vi que o resuminho dele tal e tudo estava bacana, né? Falando dessa questão dessa relação. Aí, né? Flor Singular disse que gostou muito. Eu também, Flor. Eu não assisti, não. Vou ver, quem sabe. Então, a gente está falando dessa questão, né? Existe também algo que a gente hoje veio falar muito, e o pessoal fica muito naquela, né? Eu não sei se aqui em Salvador faz, né? Que é justamente o transplante fecal. Eu vi muitas pessoas indo para São Paulo fazer esse transplante fecal, muitos indo para fazer o transplante fecal para emagrecimento, né? Achando que é o microbiota do magro, da pessoa magra, sendo ali, né? Basicamente é o magro cagar e você pegar e fazer esse transplante do cocô do magro, para você ir tentar lá melhorar nesse sentido. E vi também falar muito do transplante fecal para essas questões da ansiedade e depressão. Gente, tudo isso está muito em estudo ainda, tá? Não sei se Adolfo tem algo aí a dizer. Não estou dizendo que é ruim ou que é bom, tá? Porque, assim, não tenho conhecimento, mas... Sim, fala. Olha, assim, nos ratos tiveram casos de sucesso. Eu não sabia que estava fazendo já em humano, não sabia. Gente, tem muita coisa que é estudada e que para nós fica meio esquisito, né? Sim, Porque a gente vive uma sociedade cheia de limitezinhos moralistas bem bobos, né? Que atrapalham a gente. Você tem uma ideia, Cris? Tem um tipo de tratamento que você pode fazer lá na Alemanha, onde você isola bactérias ou protozoários específicos das suas fezes que estejam te fazendo mal, e a partir dali é feito um lisado. Claro que tudo isso é purificado, pessoal, tudo isso é limpo. O transplante ele não está aberto a todo mundo, ele está aberto a experiências, inclusive em algumas pessoas que já foram para tentar, né?
Mas presta atenção, peraí que a Sim, gente já fala tá. disso, não perder o fio da meada. Tá, falei Então, sobre você ele. pega aquele micro-organismo, você faz um lisado daquilo e cria como se fosse um imunizante que é Hum, injetado de volta na pessoa e ela cria imunidade contra aquilo. hum, Isso é uma coisa que tem uma base lógica e que pode ser um recurso para um monte de situações, né? Pode ser um recurso bem interessante para um monte de situações. Mas que quando a gente vai falar sobre isso aqui, parece que é o quê? Vão te dar injeção de cocô? E não é isso. Então, pessoal, tem muita coisa que se faz na área de saúde, muita coisa interessante que salva vidas das pessoas, né? Ou que traz benefícios grandes e cura doenças e que parecem esquisitas, hum. né? Então, eu não estou sabendo de fazer isso ainda com quem precisa ou com quem quer, não só para via experimental. Eu estou por fora. A gente tem, eu não sei, né, agora assim, está muito longe essa lembrança, mas a gente sabe que muito, mas muito lá, numa época remota, já se existia, né? Essa questão de fazer, não com esse nome, transplante fecal. Se lembra? Você acha que, não sei se você já chegou a ler sobre isso, a pessoa que estava ali com uma diarreia muito forte e tal, aquela coisa que pegava lá, uma pessoa que era saudável. Isso é muito antigo. Eu vou tentar buscar isso. Eu fiz uma leitura sobre isso. Você lembra? Tem lembrança disso? É Não, muito conta. antigo, muito. Não, é isso, a lembrança está muito assim, foi uma leitura que eu já fiz há muito tempo. Então, e assim, eu sei que existe alguma coisa, eu vou tentar pegar Há e muito colocar tempo, aqui, Cris, você é formado há 5 anos. Outro dia você estava tirando carteira de motorista. que Muito motorista. tempo. Que coisa, Não, não é de rapaz. agora não, é de tempos remotos, né? Agora não, é de coisa assim, bem. Ai, ai. Enfim. Vê se tem perguntas, Deixa Adolfo, eu aí na ver. Peraí. caixinha. Tem não, o povo hoje não quer falar com a gente, não. Acho que Eu eles acho não, que. não gostam mais de nós, não. Não, a Olha. gente acho que falou muita coisa. Eu acho que tem alguns Mas passaram comentários aqui. algumas coisas por aqui, Cris. Uhum. Passaram algumas coisas aqui. Peraí. Deixa eu ver. Quem quiser botar pergunta na caixinha, pode botar, pessoal. Tarará. Brigitte ficou horrorizada com o negócio do cocô, sem comentários. Sem comentário. Lucimere, Gostei muito do boa filme. noite. Já que não vou falar, que consiste com doença fecal? Flor consiste em pegar fezes do intestino de uma pessoa e transplantar para o intestino da outra, certo? Arlene pergunta sobre antibiótico aí, tá? Antibiótico Se solta o solta o intestino? intestino. Qual a relação? Vamos lá, boa pergunta, olha só. Pode soltar tanto quanto pode prender, né? Depende do Uhum. tipo, de que tipo de ação ele vai ter. Então, por exemplo, uma azitromicina. Uma azitromicina tende mais a soltar porque ela irrita o estômago, né? Assim como a amoxicilina. Agora, sempre vai ser assim com todo mundo? Não, sabe? Vai depender mais do intestino do que do antibiótico, tá? E tem muita gente que não vai sentir nada também. Uhum. É que tem uma coisa, pessoal, que eu comento de vez em quando, que me incomoda, viu, Cris, Uhum. isso que eu vou falar agora. Olha que engraçado. Uhum. Doutora Cristiana é uma menina de uns seus 30 anos, que não Uhum. pesa mais do que 52 quilos, Uhum. certo? Eu sou um caba de 46 anos, que pesa aqui meus 110 quilos. Se a gente for tomar amoxicilina, e tomar a mesma dose. Sim. Gente, na cabeça de quem isso está certo? Isso só favorece a indústria, porque não vai precisar ficar produzindo milhares de doses diferentes, né? E favorece também aos médicos, na hora de fazer a prescrição, faz aquela prescrição igual e está tudo certo, não precisa se preocupar em ajustar a dose para a área corporal ou para o peso, ou o que melhor seria para o peso útil, para o peso metabolicamente útil, dependendo da natureza do medicamento, se ele é hidrossolúvel ou lipossolúvel. Então, assim, por isso também, não só por isso, mas por isso também, muitas pessoas podem ter reações com medicamentos e outras não, e vice-versa. Às vezes é uma questão de dose. Aquela dose é tolerada, ela é aceita para a maioria das pessoas, mas não se avisa, por exemplo, que as pessoas menorzinhas, ou as pessoas maiorzinhas, ou as pessoas que têm um estômago mais frágil, assim, ou assado, podem sofrer com aquilo.
né? E isso acontece muito. Então, por isso, às vezes é difícil a gente prever. Ó, chegou pergunta. Aqui, ó. Carnívoro ajuda a ter essas bactérias boas? Olha, pessoal, a dieta carnívora, ela acaba desenvolvendo, favorecendo o desenvolvimento de uma microbiota própria. E é importante vocês entendam uma coisa, porque a gente mesmo, eu, Cris, todos nós falamos sobre esse assunto, às vezes a gente peca no negócio. Não tem bactérias ruins e Não. bactérias boas, não é isso, tá? Tem bactérias que você quer que prolifere mais do que outras. Mas a existência de todas elas é importante porque existe ali um equilíbrio. Então, quando eu penso, ó, a dieta carnívora vai fazer o quê? Ela vai me favorecer o desenvolvimento de uma microbiota de acordo com a dieta carnívora. E isso me traz que benefícios e que malefícios? Aí já é outra questão, que pode variar bastante. Eu digo assim, os meus pacientes carnívoros, por incrível que pareça para quem quer que seja, Cris, são alguns dos meus pacientes mais saudáveis. Isso quer dizer que eu fico dizendo para todo mundo fazer dieta carnívora? Não, Cris sabe que não. Não é isso. Mas eu tenho que dizer que meus pacientes de dieta carnívora são alguns dos meus pacientes mais saudáveis. Então, né? O que você O que a diz, gente Cris? pode. Não, é isso. É como você falou, né? Existe uma adaptação, né? Eu acho que com o decorrer do tempo é que se cria essa, né, um outro tipo de microbiota para esse tipo de segmento, né? Essas, por assim dizer. Agora, a gente sabe que uma dieta muito monótona, né? E dessas que a gente vê muito, mais ocidental, no sentido de pão de manhã, né? Cuscuz, suco com açúcar, com café com leite, essas coisas, acabam que estragando muito. E assim, não é que porque eu comi um pão, né? É porque come todos os dias. Então vira essa monotonia. Então você também não faz com que prolifere, ou que cresça, ou que alimente aquelas bactérias que você quer que esteja mais, né, no seu, da sua microbiota, no seu organismo. Então, a gente tem muito esse cuidado, né, nesse sentido de dizer, por exemplo, você falou, né, carnívora não vai trazer nenhum problema. Não. Opa, peraí, não é bem assim. Né? Você tem aí, as pessoas que são carnívoras, elas vão passar inicialmente por um processo, obviamente, todos vão dizer, eu acredito, pelo menos eu acredito nisso, que no início não é fácil, né? Você tem aí tranqueiras de constipação, e depois você acaba ajustando. Agora, porque como as pessoas são muito imediatistas, vira carnívora e vê que o negócio travou, que trancou, que isso, aquilo, e aí desiste e diz que não Quer que prestou. em 3 dias já esteja todo adaptado, né? E que em 3 dias. E a gente sabe que não é bem assim, né? É a mesma coisa que a gente fala. Você veio, cuidou do seu intestino, tratou, tá bonitinho, tá aquele cocô lindo, bonito, não cheiroso mais, né? Menos, menos esgoto. E aí você volta a comer tudo de novo. Eu passei aí meus 30, 60 dias fazendo aquela alimentação bacana, ok? Com certeza isso vai melhorar. Não é mágica. Né? Se eu mudo a alimentação, eu estou mudando ali aquele sentido, aquela conjectura da minha microbiota intestinal. Agora, fiquei bom, estou indo no banheiro, não estou mais sentindo gás, não estou mais sentindo isso, estou dormindo, não estou mais ansiosa. Né? Eu volto a comer aqueles mesmos alimentos. Gente, não existe. É o que a gente fala aqui o tempo todo. É estilo de vida. Ou eu mudo, ou eu vou ficar na mesma, ou eu vou ficar nessa de Ou não vai cuida para lugar agora. nenhum. Ou então, cuida agora, fiquei bem, aí volto de novo, aí fico mal, aí vou e volto. Que talvez seja muito pior, né? Acho que a longo prazo depois, acho que aí o que a gente deveria, né, não estar mais retirando ou deixando você um pouco mais livre daqueles alimentos, como isso aqui hoje, bacana, tá... Não vai mais, não vai conseguir. Né? Porque quando a gente consegue fazer essas questões mais a longo prazo, porque o pessoal quer achar que em 20 anos, 30 anos de vida, na bagaceira, que em 30 dias vai resolver. Melhora, melhora, mas não é a questão de viver, de achar que só 30 dias depois eu retornar à alimentação. Poxa, eu canso, Adolfo, eu fico às vezes assim, às vezes, olhando, pessoas até esclarecidas que dizem assim, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz o teste, principalmente o teste, pronto, sequenciamento genético. E aí você fez aquela coisa toda dos probióticos, os prebióticos, os alimentos corretos, fez as retiradas, fiquei de boa, tô massa. Aí passa um tempo, começa de novo. A trigo, a leite, a aveia. E assim, não é uma vez ou outra na vida, não. É sempre. E aí volta.
esse teste de sequenciamento genético não me adiantou de nada, paguei caro. Ué, você continua com a alimentação? É para o resto da sua vida. Você tem um Ô, fator, Cris, e principalmente as pessoas que têm um fator, né, mais agravante, quando tem aí essas doenças inflamatórias intestinais, né? olha, depois que eu ouvi a paciente num jejum de 60 horas, porque ela quis fazer, Ah, me dizer que estava com prisão de ventre, eu acredito em qualquer coisa. Porque eu fui obrigado a dizer, filha, tem 2 dias e meio que você não come, você não está com prisão de ventre, você não tem nada para botar para fora vai quase. botar o quê? Então, tem alguns raciocínios, pessoal, que eles são elementares. Então, por exemplo, passei 40 anos da minha vida me estragando. Eu não vou consertar em 40 dias, certo? E aí, cai naquela história, Cris, como a gente fala em... Como quando a gente fala em musculatura, Hum, que eu falo, né, que a construção da musculatura sob treino é de 14 a 18 meses. 14 a 18 meses. Ah, eu estou malhando há 4 meses, olha só que resultado. Não, você está tendo uma mudança do visual bacana, que legal, te entusiasma, vá fundo. Mas se você ficar gripado uma semana, você já vai era. perder a maior parte daquilo ali. E por quê? Porque ali ainda não é seu. Para ser seu, você tem que merecer. E mérito, pessoal, se constrói, não se compra. Não adianta pagar um tratamento caríssimo, que o tratamento mais caro não quer dizer que você vai ter mais resultado. Sim. Porque quando a gente está falando, pessoal, em mudança de hábito, ou em coisas que dependam das mudanças de hábito e das suas atitudes, o preço mais caro que você tem a pagar é a sua disciplina. Então não esqueçam disso. Vocês acham que todo mundo consegue fazer assim, ó, kickbox, musculação, muay thai, crossfit, bike, natação, zumba, futebol de salão, RTX, igual a doutora Cristiana? Não. Todo mundo consegue fazer. Yoga, entendeu? É. Todo mundo consegue fazer isso, certo? Agora, por quê? Porque ela tem disciplina, entendeu? E aí vai colher os resultados. Que resultados são? Cabe a ela. Eu sei que ela tem os resultados excelentes. Então cabe a ela observar. Inclusive avaliar resultado, pessoal, é uma arte, tá? É uma arte que cabe, inclusive, a poucos. Tomem muito cuidado quando vocês estiverem fazendo um tratamento de qualquer tipo, na hora que vocês param para avaliar os resultados, porque muito comumente vocês erram. É aquela coisa, né, Cris? Olha, não, poxa, mas eu estou fazendo, não perdi nenhum grama. Eu, quando o paciente está na primeira consulta no meu consultório, uma das coisas que eu mais falo para ele é o que, Cris? Não se pese. Não se perde. E quando ele leva o papelzinho lá que orienta as coisas de não comer, tem em vermelho. Não se pese durante o processo. Aí ele vem te falar que se pesou. Isso dificulta um pouco. Então, pessoal, vamos tomar cuidado com essas coisas que é importante. Olha, Fia. Verdade, verdade. Eu acho que não tem mais nada não, né? Podem falar sobre Tem a aqui, ó. caseína versus intestino, A gente Arlene? fala. Mas primeiro tem a pergunta de Ah, Clarice aqui, ó. falei. Tá certo. Água com gás faz mal para a saúde? Tomo 500 ml todo dia. Faz mal? Faz mal, Cris? Eu acho que não. Água com Também gás? acho que não. Nunca, pelo menos eu nunca ouvi falar que faz, né? Nunca li Também não. nada, né, nesse sentido. Eu acho Eu bom. gosto. Eu experimentei, eu Também. gosto da água com gás também. Por que, É... por que a gente vai ficando velho e vai gostando das coisas amargas, né? Você não, Cris, você não ficou velho, Não, mas eu. não. Eu Tô nova ainda. gosto das coisas amargas, né? É. Coisa incrível. Ó, Mas você então, mais acha água duas com gás perguntas, amarga? Cris. Acha água com gás amarga? Não é doce, né, Fia? Doce não é, né? Não é doce, mas também foi amarga. Essa Cadê a Bíblia pergunta que você... Cadê? Até perdi aqui. Nem... Podem falar sobre a caseína versus intestino? Quer falar? Fala aí, comece aí. Assim, Caseína, pessoal. Ah, fala. Não, agora Não, fale. não, Fale. não, pode falar. Pode falar. Caseína, pessoal. Imagina você está falando da caseína do leite, né? Caseína é uma proteína grande, de altíssimo valor biológico, tem um aminograma muito legal, e que nós temos a capacidade de digerir ela boa, porém às vezes um pouco lenta, o que faz com que
alguns fragmentos no processo digestivo façam mal ao intestino, como acontece também com a gliadina do trigo, né? De lado do glúten do trigo. Então a caseína, ela é uma proteína que talvez não seja a coisa mais legal, mais bacana para a gente estar ingerindo direto, né? A alfa 2 é menos ruim, a alfa 1 é piorzinha. Basicamente é isso. Eu não sei, Cris, uma coisa que eu não sei mesmo, como é a questão da caseína no queijo. Porque eu noto que alguns pacientes que não estão bem com a caseína na forma do leite, às vezes não tem tanto problema com ela na forma do queijo. É isso, é igual a lactose, né? Nesse processo também do queijo. Eu vejo muitas pessoas reclamando muito mais do leite, né? Nesse processo da lactose, do que no queijo. Por quê? Obviamente que a gente está falando de queijo, tá, gente? A gente está falando de projeto de queijos, não. É queijos, realmente, que a gente fala de curados, né? Principalmente assim, quando a pessoa tem intolerância, provavelmente, à lactose, provavelmente assim, tenta os queijos curados, né? Aqueles queijos mais gordos, que provavelmente você não vai sentir nada. Por quê? Porque você tem ali uma fermentação boa de bactérias, né? Para fazer um queijo, você precisa de fazer uma fermentação legal, principalmente esses queijos curados, né? Esses queijos mais gordos. Então, você acaba que essas bactérias acabam que comendo esse açúcar, que na verdade é a lactose. A caseína, acho que entra nesse mesmo processo, tá? Ela muda de natureza, ela é desnaturada quando ela coagula, né? Ela faz essa Talvez mudança. isso mude alguma coisa. Que muda. Não, com certeza. A caseína, eu também não gosto da caseína nesse processo, acho que sempre, né? Tomando sempre, fazendo disso um hábito. Porque, além também, a gente tem aí algumas possibilidades, né? Dentro e aí falando de intestino, se também não tiver. Se viver tomando caseína, não tiver uma alimentação também adequada, a gente vai ter uma possibilidade de estar inflamando. E a caseína também, por não ser, né, essa proteína tão bacana assim, ela pode estar ajudando mais ainda nesse processo inflamatório. E sem contar que existem pessoas que têm realmente alergia, né, intolerância à caseína, né? O Everton falou aqui que no queijo a caseína tem maior concentração, mas com a maturação as bactérias vão quebrando ela. Ô Everton, eu não sabia que elas quebravam não. Bom, quem não conhece, pessoal, Everton W. Jacob, é meu amigo médico também, e é um cara que vale a pena vocês seguirem, pessoal. Eu acho que é aquela história, né? É isso, as bactérias vão fazer esse processo, vão ajudar. É por isso que a mesma coisa nesses outros queijos, né? Então, acaba que para lactose. Por isso que você pode perceber, muitas pessoas que têm, às vezes, intolerância à lactose, mesmo elas comendo esses queijos, né? Elas não sentem nenhum tipo de problema, assim, mais. Isso é bacana. Crispita, oi. O que é isso? Não tá de boate aí em casa? Ó, tá vendo? Tá se preparando pro carnaval já, né? Deus tá vendo. Deus tá vendo. Tô preparando pro carnaval, Deus tá vendo. Cadê meu azul? Isso aí é o quê? Chegou. É uma luzinha que muda de cor. Tá vendo? Altas produções. Negócio nível Steven Spielberg. Steven Spielberg. É isso aí. Crispita, vamos fazer nossas considerações finais, que a gente já está chegando no final. Vamos fazer. E você fala primeiro, obviamente, eu sou um cavalheiro, vou deixar você falar primeiro. Certo. Antes de fazer as considerações finais, deixa eu só dar um recadinho aqui. Pra semana não tem live, tá? Adolfo vai estar em cima do trio e eu vou estar viajando, carnaval. Então, eu estava vendo em cima do trio já. A gente só retorna no dia, acho que é 7 de março, viu? Que Adolfo vai estar no trio. Deus me Deus. Que 7 de março, Dúlia? Se hoje é 14, o próximo é 21, o próximo é 28. Mas eu não Você vai estar viajando? Eu vou estar viajando, meu filho. Eu disse a você, viagem. Você, não, eu vou pagar para ficar em trio. O trio só vai até quarta-feira. Rapaz, eu vou para trio nenhum, Dúlia. Eu vou para trio nada, rapaz. Então é isso. Outra coisa, o projeto. Oi, minha mãe. Oi, mãe. Oi, sua mãe. Boa noite. O evento é que dia, filha? O evento, 25 de março. 25 de março. Pasme, Adolfo. Eu fiz ontem.
Foi ontem, foi. Ontem eu lancei nos stories, né, os palestrantes convidados, né, confirmados, e falei da inscrição. Já temos, até de manhã, a gente estava com 21 inscrições. Parabéns, Entendendo que que o bom. auditório, eu acho que você me disse que só cabe 50 pessoas, não é isso? É, 50? eu acho que são 54 ou são 64, eu não me lembro agora, mas eu Tá, confiro amanhã. ok, mas os convidados precisam sentar, né? Sim. É, então, vamos fechar em 50. Então, tá assim, a galera tá aderindo, achou bacana. Tá, e olha que eu nem botei os temas ainda, né? Vou colocar Hum. ainda os temas. Mas, assim, sucesso, Que né? Então, legal. agradecendo aí a Parabéns, galera, Cris. Que tá? bom. Que o evento vai ser show. E é sobre isso. Hoje a gente falou sobre, a gente deu a parte 2 aí, falando da parte 2 do tema intestino, né? O poder do intestino na sua saúde e no seu comportamento. Dentro do comportamento, hoje a gente falou dessas questões de ansiedade, de depressão, falamos de como que esse intestino ele vai agir, né, fazendo essa interferência desse elo que as pessoas hoje falam tanto, o eixo intestino-cérebro. Na verdade, mais do que a gente falou aqui, né, resumindo, nada mais é do que são os neurotransmissores que são produzidos, principalmente o serotonina, que é o hormônio, né, do bem-estar, né, que é aquele que vai te dar ali uma tranquilidade, que vai te ajudar. Obviamente que a gente sabe que a alimentação vai ser importante. Alimentos inflamatórios vão piorar essa condição de ansiedade e depressão. Pessoas ansiosas e deprimidas não necessariamente têm que ter um intestino ruim, mas a grande possibilidade, obviamente, que pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, a gente sabe que tem sim aí alguns problemas, né, principalmente de diarreia, constipação, né, que a gente sabe que tratar com alimentação também é importante, além dos medicamentos. Né? Falamos sobre antibióticos, da importância, obviamente que não é todo mundo que vai tomar antibiótico para uma disbiose, mas falamos de probióticos, pré-bióticos corretos e necessários, não é pré-biótico, qualquer pré-biótico, existem pré-bióticos que vão piorar a situação, então saber que pré-bióticos vai ser utilizado, vai entrar dentro da sua estratégia nutricional. Né? A água é importante, a água com gás também ajuda, eu gosto da água com gás, inclusive, né, para essas questões também de você fazer aquele processo de arroto, né? Ajuda. E acho que a gente falou sobre foi isso, né? As considerações não é essa, é entender o porquê, né, desse seu intestino não estar funcionando através da alimentação, ajustar a alimentação. Um intestino inflamado, um desbiótico, ou não se resolve em 30 dias, é um estilo de vida que tem que ser mudado, observar o alimento. E outra coisa, tem alimentos, gente, que vai fazer bem para mim, mas que não vai fazer bem para você. E talvez esse alimento, constantemente você fazendo uso, achando que ele é uma maravilha, talvez não seja. Então, acho que é só